Está demorando que só ele fica aí iniciando e agora sim foi. Louvado seja Deus. Nós estamos na escola bíblica do Templo do Corpo de Cristo. Você que está pelo Face nos assistindo a partir de agora, a gente já louvou a Deus com 2 hinos, a gente já fez período de oração aqui, já fiz uma fala introdutória com os irmãos que estão aqui no templo, que são poucos, e acabamos de ler o livro de Malaquias, o capítulo 2, o livro que estamos no momento estudando. Se explicar para o pessoal que está pelo Face, irmãos, que a nossa escola bíblica, nós não adotamos lição de escola chamada dominical, até porque a gente primeiro não tem lição, a gente não tem escola dominical. A nossa escola bíblica, nossos cultos se resumem aqui a círculo de oração nas terças-feiras à tarde, que no momento não está havendo por causa do distanciamento social, a escola bíblica na quarta-feira à noite e o domingo à noite, tá? Louvado seja Deus. E não adotamos lição, porque é uma coisa que quem já visitou a igreja aqui sabe, eu teria mais trabalho em corrigir lições de que ministrá-las propriamente dita. Corrigi-las no sentido teológico, corrigi-las no sentido doutrinário, porque infelizmente muitas fogem a uma centralidade bíblica e alimenta mais uma tradição denominacional. As lições de escolas dominicais normalmente elas são denominacionais, e aí tem que alimentar aquela tradição da denominação. Como nós aqui no Templo do Corpo de Cristo somos desprendidos desse aspecto, primeiro denominacional, apesar de sermos uma denominação, mas somos desprendidos disso, porque fazemos jus a um dos lemas da Reforma, que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática, e procuramos ser o que pudermos, no máximo, bibliocêntrico. Estamos desprendidos então desse compromisso denominacional, porque o que vai de fato pesar na nossa relação com o divino, na nossa relação que já vimos aqui na palavra introdutória, sociável, que é um negócio difícil, negócio de gente, é um negócio difícil. Mas o que vai pesar é respondermos positivamente ou não a palavra de Deus. Se respondermos positivamente, ganharemos diante de Deus. Amém? Se não respondermos positivamente, perderemos diante de Deus. E a quem é que a gente deve satisfação? A Deus. E a quem é que vamos prestar contas? A Deus, como está escrito em Romanos. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. E cada um de nós seremos julgados pela palavra, uma vez tendo a palavra. A gente já viu na escola bíblica aqui anterior que o gentio que não tem a palavra, o evangelho, a escritura, ele vai ser julgado pela lei que há nele, porque o que se sabe de Deus se manifesta no homem. Então o senso moral, o conceito que este homem tiver de verdade, conforme está escrito em Romanos, é o que vai nortear a sua vida de acordo com as suas ações, suas atitudes e comportamento, se ele responde positivamente àquilo ou não. E isso é o que vai pesar no dia do juízo para esse cidadão, esse ser humano, que nos dias de hoje a gente só pode pontuar assim, basicamente, os indígenas ou os povos africanos, né? Até asiáticos, europeus, sei lá, desses continentes todos, que ainda não foram uma expressão que é
precisa ser observada, mas eu vou dizer por causa da força popular dela, que não foram aculturados ou civilizados. Isso, antropologicamente falando, quando a gente pega o homem urbano e compara ao indígena, né, que está lá dentro dos matos, ao africano que está lá dentro lá dos povoados, né, que fala dialetos, que não fala de repente a língua predominante na África, que é o francês, principalmente se for na África do Norte. Então, enfim, isso é muito relativo, né? Porque tem a cultura dele, mas quando a gente compara o homem urbano, aí diz que é uma pessoa desaculturada ou não civilizada, mas ele tem a cultura dele, ele tem a civilidade dele, como nós temos a nossa, né? Mas assim, esse homem não tem acesso à escritura, a palavra escrita de Deus. Ele tem o que a gente chama, secularmente falando, de o senso comum. Ele tem um senso comum, não é? Mas vamos, eu acho que eu avancei muito assim, não para os irmãos aqui, mas na minha fala eu viajei demais. Vamos voltar à questão da nossa escola bíblica. Eu quero convidar você que está nos ouvindo, já tem 3 pessoas assistindo pelo Facebook, compartilha, por favor, que eu estou transmitindo pelo celular, nós estamos transmitindo pelo webcam, a nossa família Produções está de stand-by ali, né? O pessoal não está usando aplicativo para fazer essa transmissão, e nem está com ferramenta para compartilhar, então você está no Face, por favor, compartilhe, tá bom? Essa escola. Os irmãos aqui podem, inclusive, fazer perguntas. Ficou bacana aquela transmissão que a gente fez pelo Instagram, Cineide, você, Roseni, você falando, você perguntando, ficou bacana, porque captou, o celular captou, e foi legal. Quem quiser fazer pergunta, faz, né? Para não ficar esse monólogo aqui do pastor com vocês, nem com os internautas. No Face, eu não sei se o formato que eu estou transmitindo aqui aparece comentário, eu não sei, né? Porque senão eu poderia interagir com o pessoal do Face. Alguém manda a paz do Senhor aí, para eu ver se eu vejo aqui. Se eu vejo, eu respondo. Se não, fique sabendo que é porque o pastor não está vendo, tá bom? Em nome de Jesus. Eu quero chamar exatamente as pessoas para nos visitar aqui na Escola Bíblica nas quartas-feiras. E agora em setembro nós estaremos no mês de festividade, a começar no dia 12, não é isso? Dia 12, né? Aí que é um sábado, aí dia 13, dia 19, dia 20, dia 26, o encerramento no dia 27. Então teremos uma escola bem substancial, mais do que nunca. E lembrando, tá? Voltando a dizer que nós não adotamos lição de escola bíblica porque a gente aqui abre a Bíblia e o pastor vai pela lupa do Espírito Santo extraindo aquilo que devemos pontuar na celebração, que são os princípios, que são as verdades divinas, que incorpora a doutrina da fé cristã. E não adianta eu estar aqui com blá blá blá, com conversa mole, enchendo linguiça, falar de curiosidade bíblica, que não é o caso da gente. Inclusive eu sou péssimo de curiosidade bíblica. Esse negócio de quem foi a mãe de quem casou com fulano, quantas idades fulano tinha ao morrer, não venham fazer essas perguntas a mim não, pelo amor de Deus, eu não sei de nada disso. E o pessoal pensa que isso é conhecer Bíblia. Eu não entendo que seja, né? Mas não é a minha praia. Eu não sou detentor de respostas de curiosidades bíblicas. Quantas madeiras Noé fez a arca? Esse tipo de coisa. Não me faça pergunta assim, que eu não vou saber responder, né? Quantos pregos tinham, quantos espinhos tinham na coroa que botaram na cabeça de Jesus? Mas, pelo amor de Deus, não me venha com essas perguntas que eu não sei responder. Eu só sei que ele foi coroado com espinho, por minha causa, né? Contar quantos espinhos tinha lá, pelo amor de Deus, me pergunte, né? Aí se você perguntar a mim por que foi que Jesus morreu, para que foi que Jesus morreu,
ao sentido, ao significado, a razão, blá, 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 aí eu vou dar uma resposta para você, biblicamente, em nome do Senhor Jesus. Então, a nossa escola, ela tem esse detalhe. A gente até lê, acabamos de ler, com a interação aqui do pessoal, o capítulo 2 de Malaquias, né? A irmã Lilian leu do 1 a irmã, agora me perdi, a irmã leu do 1 ao 6, a irmã leu do 7 ao 12, a outra não leu porque está com conjuntivite, né? Não é por causa do conjuntivite não, né? Porque a vista dela não ajuda mesmo, não é, benção? O pastor até ofereceu uma luva para ela, mas já é demais, né, pastor? A benção que orou aqui com a gente, e o pastor leu do 13 ao 17, né? Agora sim, e claro também outro detalhe que é importante salientar para quando você quiser visitar o templo do corpo de Cristo, a escola bíblica, eu não faço uma abordagem de versículo por versículo, volto a dizer, mas eu procuro fazer um apurado do que o texto sugere para nós doutrinariamente, que aí eu volto a dizer, o que importa para nós é essa praticidade da palavra, esse pragmatismo da palavra, né? É sermos didáticos, a gente sair daqui mais centrado em fazer a vontade de Deus. Não é esse negócio de tome a bênção, tome a vitória, mas de repente é um detalhe que faz com que nós nos completemos nessa relação com o divino e a bênção flua em nossas vidas. Porque um dos grandes erros da vinda ou da ida dos crentes ao templo é em busca da bênção, em busca de uma bênção. E eu já disse aqui no templo, algumas pessoas de repente até entenderam errado, que para ser abençoado não precisa estar no templo, porque a bênção vai nos alcançar onde nós estivermos. Deuteronômio 28. É viver a vida cristã. É viver a vida cristã. Porque já pensou, se você for depender de estar no templo para receber uma bênção, os irmãos aqui da igreja iam ser os crentes menos abençoados. Primeiro porque só tem 2 cultos à noite na semana, que é a quarta e o domingo. Já pensou, se fosse esperar por isso para ser abençoado? Ia demorar, né, irmão? Né? Ia demorar. O outro detalhe é que eu poderia entender que os irmãos estão supra, hiper, mega abençoados, porque os irmãos faltam muito no templo, né? Não é verdade? Então, se for depender disso, a gente estaria fora, né? Mas o viver o Evangelho, viver a palavra, faz com que flua a provisão divina, o cuidado divino, flua, acontece, flui a proteção de Deus, flui, não é? O que mais flui? Cura divina, vamos dizer que flua, não é? Vamos dizer que flua. Às vezes eu sinto, eu até estava dizendo, eu já disse isso a várias pessoas, mas essa semana eu disse a um colega, eu não sei orar quando estou doente. Você acredita? Não que eu ore tanto, mas quem me conhece sabe que eu gosto de orar, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de orar. Temos um programa à madrugada que é de oração. Eu gosto de, quando dobrar o joelho, esquecer que tem um joelho. Eu gosto de orar. Eu gosto de conversar com Jesus. Eu gosto. Já eu fiz mais de joelho. Hoje não faço tanto de joelhos. Não que Deus só ouça de joelho. É de joelho, como diz o poeta, é melhor. Então hoje eu mal durmo, inclusive também, mas dirigindo, estou orando, enfim, estou numa atividade ou outra, estou ligado no céu, orando ao Senhor. Mas quando eu estou doente, rapaz, eu não incomodo Jesus sobre me curar. Eu curto a minha dorzinha ali, eu fico no meu cantinho. Inclusive, me desculpe os irmãos, mas eu detesto receber visita quando estou doente. Eu penso doente chato, Deus achou chato. Eu doente sou péssimo. Celular eu deixo para lá, eu mal atendo celular, mal fico no zap.
né? Visita, eu não sei porque eu não gosto, eu até recebo alguém quer ver o pastor, quer ver, eu até saio às vezes, vou tal, mas normalmente eu não gosto. Às vezes o pastor já está dizendo para quando se cair doente a gente não visitar. Não, não é isso, só estou dizendo que porque eu fico sem fazer a barba, o cabelo fica, não, fico parecendo um bicho papão, né? Fica coisa horrível. Aí eu fico ali curtindo a minha dorzinha ali, ó, tá, na cama, mas eu fico, Jesus, me cure, eu não fico, sabe? Mas eu sinto falta, às vezes, de alguém chegar, e é onde eu às vezes, me cuido de ser este objeto de resposta, esse instrumento. Porque às vezes eu sinto a necessidade de alguém chegar e, pastor, não vim visitar o Senhor, eu vim orar pelo Senhor, tá? Eu sinto, e impor as mãos. Uma coisa é uma visita, outra coisa é ir para orar para isso. Não, agora recebi oração. Às vezes eu sinto falta, eu confesso a vocês que eu sinto falta de alguém chegar e, pastor, eu vim orar, tá? Porque quando normalmente, quando eu sei que tem alguém doente, normalmente, né, eu prefiro ir à pessoa e orar pelaquela pessoa, pôr as mãos, né? No meu caso, que sou pastor, levo unção com óleo, eu levo óleo para ungir. Aí você não é pastor, não é presbítero, mas você crê. Jesus disse: os sinais seguirão os que crerem em meu nome, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aí você ora, impõe as mãos, o efeito é o mesmo da unção com óleo. Amém? Aí eu sinto falta às vezes disso, eu confesso a vocês, né? E aí é onde eu fico me policiando para, quando eu estiver bem, se eu souber que alguém está doente, eu estar disposto a ir orar por esta pessoa. Está disposto. E isso não tem nada a ver, irmão. Deixa eu deixa eu dizer aqui uma coisa que não existe. É estar preparado para isso, né? Porque eu vim de uma denominação que os irmãos diziam muito: não, tem que estar preparado, Mas na Bíblia você vê que não tem nada que estar preparado, tem que ter disposição, de ir orar, e pronto, e orar, e não tem que estar, e aí, irmão, está melhor? E agora, está melhor? O que quer que, né? Mostre que a sua oração não precisa desse show, não precisa dessa pirotecnia, né? Ora e pronto. Em nome de Jesus, Senhor, dá saúde ao teu servo, tira a dor, tira a enfermidade, tira a inflamação, infecção, tira o vírus, tira a bactéria, tira o fungo, tira tudo, Senhor, seborréia, tira tudo que tiver na cabeça desse crente aí. E ora para Jesus curar ele, pronto, e tchau. Amém, irmão? Deus te abençoe, pronto. E pode crer, irmão. A pessoa vai dizer bênção. Ó, rapaz, falar nisso, a minha netinha aqui, né? Eu considero minha netinha, ela fica às vezes lá em casa, e ela estava assim dando bobeira na sala. Eu disse: vem cá, ora aqui por mim. Aí botei a mão. Aí eu disse: ora não. Aí disse: ora assim. Aí botei a mãozinha dela na minha cabeça. Não foi? Não foi? Eu disse assim: ora assim, Jesus. Então. Mas, irmão, aí a mãezinha dela chegou, ela foi embora para casa da mãezinha dela. Daquela mesma noite eu fiquei bem. E de lá para cá eu só estou melhorando, graças a Deus, tá? Aí eu até mandei a mensagem no dia seguinte, não foi? Diz a Letícia aí que ela orou ontem por mim, eu fiquei, não foi? Aí ela disse: já, é rápido. Sim. Você gosta de visita, né? Não, eu não estou dizendo que. Não estou dizendo que é uma doutrina, não. Eu estou dizendo que no meu caso, porque se eu não vivo. Aí tu fica: Jesus me cure logo, né? Eu também não vou dizer que quando eu não estou com dor, eu não digo: ai meu Deus, eu não estou dizendo que eu não digo isso. Assim, mas eu não fico: Jesus me cure, eu fico. Agora a gente demais está doente, né? Tem todo o direito de pedir, deve pedir, né? Porque Jesus, ele tem o poder de curar. É horrível demais. É por isso que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Aí tu fica agoniado: Jesus me cura, e tu fica no pé de Jesus direto. Conta aí, como é? Sim, conta aí. Vai. Eu me levanto no centro, eu ligo para ela, ela anda por mim, ela chama Marta, ela quer limpar o marido,
Eu passei um tempo, de 4 horas, contando um pouco de aí, aleatório, Jesus. Quando eu estou no quarto de Jesus. Não chega ninguém perto para botar a mão assim? O Jorginho, Deus, o escritor é esse. Eu sei que tu pode, eu sei que tu pode. Seja o que for da área espiritual, tu sabes. E tu sabes que eu creio que. Aí fica o dia todo indo para. Eu estou passando por que eu fui passar mesmo. Que é uma aprovação do meu Deus. Eu não sei, eu espero que ficou. Eu aprenda muito mais. Eu tenho aprendido muito mais. Amém. E mesmo assim, que seja, que essa prova termine logo, passe logo. É ruim demais estar doente. Não é ruim demais estar doente. E o Senhor sabe tanto que é ruim estar doente, que Ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades. Assim, agora, sabe, como eu estou dizendo, eu sinto falta de alguém chegar e impor as mãos, me ungir com óleo, se for um colega pastor que saiba que eu estou doente, presbítero, né? Eu, na minha parte, depois de Jesus, são minhas irmãs. Suas irmãs. Não, perfeito. Mas meu negócio é Jesus. Mas as irmãs vão lá e oram, impondo a mão? Pronto, então tá bom. E o bom que não falta nela, que não falta para ela é a irmã, né? Tem as 200 irmãs. Uma benção. Não tem hora, às vezes. Eu não digo aí panelinha. Sim, aí ela se dispõe e vai e ora. E quando ora, você fica boa. Se dispõe, não. Aí, tá vendo? É isso que eu estou falando. Aleluia. É disso que eu estou falando. Não estamos falando disso aqui. Agora eu agradeço a irmã que eu tenho, porque nunca me serve a mim. Eu estou sem dedo. Eu estou saindo. Entende agora o detalhe que eu falei da disposição. Você se dispõe em fazer, Jesus ele está com você. Entende? Você se dispõe a ajudar alguém, Jesus manda recurso. Você está dispõe a fazer uma coisa, você diz, poxa, eu não sei, mas eu tenho interesse de fazer, de ajudar. Jesus dá habilidade, Jesus dá conhecimento, Jesus dá jeito. A gente aprende na enfermagem, né? Principalmente em hospitais filantrópicos, né? E em alguns aspectos o público mesmo, né? Que enfermagem tem uma expressãozinha que eu aprendi, o professor fala muito, é improviso, né? Tem situações que você tem que improvisar. Tem situação que falta uma coisa ou outra, falta um garrote, aí você usa a luva, pá, né? Usa a luva, tá, né? Aí você vai fazendo, falta esparadrapo, aí você pega a sonda ali, pega uma atadura e amarra, pá, e para fixar ali. Então, tem essa coisa do improviso. Mas o improviso é de quem? É de quem quer ajudar. O improviso é de quem quer ajudar, é de quem quer trazer uma solução para aquela situação imediata. Quando você se dispõe, Deus dá a habilidade, Deus dá a sabedoria, Deus dá a condição. Amém? Louvado seja o nome de Jesus por isso, não é? Então a nossa escola bíblica ela tem essa vertente que estamos explicando a vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook, em nome do Senhor Jesus. Não estamos transmitindo pelo aplicativo da Rede Cristã, nem pelo rádio, nem nada, porque foi só uma coisa aqui de chamada às pessoas que estão nos assistindo agora, em nome do Senhor Jesus. Então, todas as quartas-feiras, aqui na Avenida Presidente Kennedy, 43, os ônibus que passam aqui, Xambá, Joana Bezerra, Xambá Custabugá, Xambá Príncipe, e os que fazem Xambá ali para a cidade de Olinda, passam na frente aqui do templo. Você está convidado, em nome de Jesus. Amém, amados? A gente leu o capítulo 2 de Malaquias, tá? E nós temos aqui uma situação que Deus usa o profeta para chamar a atenção dos sacerdotes. Os sacerdotes que, no contexto aqui de Malaquias, e a gente já viu que Malaquias, ele
contemporâneo, né, de Neemias. E os irmãos sabem que Neemias, o relato da história de Neemias está voltado para a reconstrução dos muros de Jerusalém, a reconstrução da cidade de um modo em geral, né? E interessante que no relato bíblico, Esdras, ele é focado na reconstrução do templo, né? E Neemias, nessa ordem cronológica da Bíblia aqui, Neemias volta as atenções para os muros. Poxa, por que não primeiro o muro para depois o templo? Por que primeiro o templo para depois o muro? Por que primeiro o templo para depois a cidade? Porque primeiro tem que se resolver com Deus, depois o resto se resolve. Amém? Tem que se resolver primeiro com Deus, o resto se resolve. Amém, amado? Então, eu não sei qual é o teu conflito, mas procura se resolver com Deus, o resto se resolve. Amém? O resto vai acontecendo, Deus vai dando direção, né? Deus vai dando orientação, Deus vai usando de ferramentas, de instrumentos, de artifícios, para que aquele problema se resolva. Primeiro tem que se resolver com Deus. Se a gente for focar só nisso aqui, por exemplo, né, a gente já completa basicamente o tempo que temos para a escola de hoje. E vamos focar um pouco mais. Um outro episódio que a gente tem, além desse relato histórico que traz essa mensagem e que primeiro deve se resolver com Deus, para que as outras coisas se resolvam. Quando eu falo assim, eu imagino que na cabeça de vocês deve estar se lembrando daquele homem que 4 outros homens levam ele até a presença de Jesus, o cara que era paralítico, que descem ele no ponto correspondente que Jesus está, e levam com o intuito de Jesus curar o paralítico. Ao que Jesus diz ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus primeiro cuida do problema, a alma daquele homem. Jesus cuida primeiro do problema espiritual daquele homem. Jesus cuida de perdoar logo os pecados daquele homem, porque se ele morre paralítico, mas com os pecados perdoados, ele está salvo. Se ele é curado e morre sem os pecados perdoados, ele vai para o beleléu com os 2 pés, né? Então é melhor ir para o céu sem ser curado fisicamente, se bem que quando há essa transição para a eternidade, aí se resolve. Eu estava inclusive ministrando na madrugada de antes de ontem. Por que a gente fica doente? A gente fica doente porque o corpo ele é corruptível. E 1 Coríntios 15, verso 53 diz que isto que é mortal é necessário que se revista da imortalidade. Isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Tá? Então a gente envelhece, a gente adoece, a gente enferma e tudo mais, porque o corpo é corruptível. Quando a gente for para a eternidade, a gente não vai ter mais nada disso. Vai sentir dor, canseira, doença, enfado, envelhecer, não vai. Porque o que é mortal vai se revestir da imortalidade, e o que é corruptível vai se revestir da imortalidade, né? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo, glória a Deus, acertei, 53, até porque eu ministrei isso essa semana recentemente, né? Porque convém que este que é corruptível se revista de incorruptibilidade, que é mortal se revista da imortalidade. Então, o nosso corpo vai passar por essa metamorfose, por essa transformação. O nosso corpo será semelhante ao corpo de Jesus quando ressuscitou. Trouxe consigo as marcas da cruz, mas um corpo glorioso, que
ultrapassa pela parede, porque quando os discípulos estão ali reunidos em João, capítulo de número João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, quando os discípulos estão reunidos lá no capítulo 20 de João, as portas estavam fechadas, diz o versículo de número 19 do capítulo 20 de João. E Jesus Cristo, ele chega, entra neste lugar, saudando-os com a paz. Mas está tudo fechado. Ele entrou por onde? Ele transpassou a parede, o teto, a porta, sei lá o que foi, mas ele passou por isso que é material, e logo aparece, e depois é tocado. É um corpo glorioso, um corpo que transcende o espaço, o tempo, a matéria. Então nosso corpo será semelhante ao corpo do Senhor ao ressuscitarmos. Louvado seja Deus. Mas enquanto isso não acontece, estamos sujeitos, como a irmã disse aqui, a tudo. Temos que ter cuidado, temos que usar máscara, temos que usar máscara. A minha está aqui, temos que higienizar-se direitinho, temos, mas infelizmente estamos sujeitos a qualquer tipo de vírus, a qualquer tipo, a qualquer outra patologia que seja contagiosa, Estamos sujeitos. Agora, todo cuidado é pouco, que foi tema da nossa volta à celebração aqui no templo, Todo cuidado é pouco, mas para escapar mesmo de qualquer situação aí contagiosa, só Deus, Para escapar de qualquer situação contagiosa, só Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, vamos voltar aqui o caso histórico de Esdras e Neemias, porque Neemias trata depois dos muros. O relato bíblico vem narrar o muro depois, porque primeiro tem que se resolver com Deus, e Esdras aparece logo com a narrativa da reconstrução do templo. Os sacerdotes estão a desejar, conforme o capítulo de Malaquias que a gente acabou de ler, porque eles estão, diz o versículo de número 2: se não os ouvir e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isto no coração. Essa questão aqui do sacerdote. O sacerdócio, ele foi abolido, não existe mais sacerdote. O sacerdote era o mediador entre Deus e os homens, já não existe mais sacerdócio. Jesus Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Pastoreado não é sacerdócio. Amém? Pastoreado não é sacerdócio, até porque a função é totalmente diferente. Sacerdote, não que o pastor não trabalhe muito, trabalha, mas o sacerdote trabalha muito mais do que o elemento pastor nos dias de hoje. E o papel funcional de ambos totalmente diferente, o que diz respeito a essa relação com o divino, porque o sacerdote, ele era mediador entre Deus e os homens. Nós pastores não somos mediadores. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então não é a oração do pastor mais forte do que a oração do irmão. Deus não ouve mais um pastor do que ouve um outro irmão. Não. Deus vai ouvir cada um de acordo com a sua fé. Porque um dos aspectos da abolição do sacerdócio, foi que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Ou seja, todos têm acesso à presença de Deus. Quem pode dar glória a Deus por isso? Você tem acesso direto à presença de Deus. Antes tinha que passar pelo sacerdote. Eu estou apontando para mim assim, porque o elemento sacerdote, que já não é o nosso caso, não é?
mas agora todos têm acesso direto à presença de Deus. Amém? Porque o sacerdócio foi abolido a partir da morte de Jesus Cristo. Isso já é bacana, né? A gente entender mais do que nunca, porque deve fazer com que cada um ore com mais fé. Amém? Cada um ore com mais fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cada um tenha mais convicção, mais segurança. Quando for orar ao Senhor, o Senhor vai lhe ouvir, meu irmão, minha irmã, de acordo com a sua fé. Amém? Você vai lhe ouvir de acordo com a sua fé. E falar em ouvir de acordo com a sua fé, né? Eu até estou para ministrar no Acorda a Bênção na madrugada um seminário breve sobre oração. Sobre oração. Algumas expressões que a gente usa em oração, como por exemplo, se for orar por mim eu estando doente, não ora, Jesus repreende a doença que está no pastor, não ora assim não, pelo amor de Deus. Jesus tira a doença que está no pastor. Amém? Tira a doença. Tá bom? Por uma pessoa endemoniada, não se ora por endemoniada, aí já chega expulsando o demônio em nome de Jesus. Amém? E a gente não deve orar do tipo assim, poxa, será que fulano merece? Ou será que eu sou merecedor que Deus me ouça? Se for orar assim, outra coisa, nem vá orar assim, porque se for com merecimento, você está ferrado, não merece nada. Não merece, não merece, a gente não merece. Então a gente tem que confiar no sacrifício de Jesus. A gente tem que confiar no sacrifício de Jesus. O escritor aos Hebreus, né? Eu estava procurando esse versículo aqui, 1 de Timóteo 2 e 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 de Timóteo 2, verso 5. Amém? E o escritor aos Hebreus, em se tratando de oração, ele diz assim, Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Olha, ousadia. Ousadia. Ousadia é fé, viu, irmãos? Eu já defini aqui na igreja que fé é coragem de pedir e certeza de receber. Tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário. O santuário é referência, viu? A um vão do tabernáculo que havia depois do véu. O véu que foi rasgado. Havia o tabernáculo, havia o pátio, havia o lugar santo e o lugar santíssimo, que é onde tinha a arca da aliança, a tampa chamada propiciatório, que tem a imagem dos querubins, onde a glória de Deus se manifestava, uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava. Esse véu foi rasgado de alta paz quando Jesus disse: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Entrar no santuário, ou seja, que é a presença de Deus. E essa presença, onde é que está essa presença? Em você. Você é o templo. Amém? Você é o templo de Deus, está em você. Se você pode orar em casa, no trabalho, no meio da rua, na privada, no quarto, na sala, no quintal, no terraço, em qualquer lugar, dentro do carro, no ônibus, em qualquer canto. A gente até costuma dizer: Senhor, eu entro agora em tua presença. Mas a gente está já na presença. A gente pode dizer assim: Senhor, eu entro agora em oração. Para começar a oração, cabeçada, eu entro agora em oração, Senhor, tal. Mas eu entro na presença, você já vive. Na presença de Deus você já vive. Diga comigo: eu vivo na presença de Deus. Mesmo que você não queira, você vive na presença de Deus. Viu? Você vive na presença de Deus, porque Deus está em você. Você está na presença de Deus por várias razões. Primeiro, porque Ele estabeleceu que você é o templo dele. Você é o templo de Deus.
Você é convertido, você é convertida. O Espírito Santo habita em você. Amém? E ainda tem um aspecto da natureza do próprio Deus, que é onipresente, que está em todos os lugares. O céu é o seu trono, a terra está dos seus pés. E a promessa que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Está na presença. Então, se eu entro agora em oração, aí é diferente, eu estou me pronunciando a Ele. Entende? Se eu entro agora em oração, Senhor, também não precisa desse cabeçalho formal, não. Senhor, Jesus, que dor medonha é essa? Jesus está ouvindo. Ah, minha filha, é muita bronca. Entendeu? Está ali, Jesus pertinho. Amém? Não, quando a dor aperta, ai Senhor, ai. Ninguém de ferro, não. Ninguém de ferro. Glória a Deus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo velho estar pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Então, o santuário somos nós, Deus está em nós. Então a gente se dirige ao Senhor assim. Amém? Nós vamos ficando por aqui por várias razões. Está na hora de terminar a escola, para somar, o celular está descarregando, então tudo casando para terminar mesmo agora. Amém? Você está convidado quarta-feira a estar com a gente. Deus abençoe você em nome de Jesus.